Vamos continuar a sequência das 7 cartas do Apocalipse, amém? O irmão David começou por Pérgamo, foi isso, pronto, porque ele já começou dando um pulo, mas aí eu vou voltar da primeira carta, certo? Da carta à igreja em Éfeso. Depois nós damos continuidade. Esmirna, pulamos Pérgamo, que já foi pregado, até acabar a sequência das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje será a vez da igreja de Éfeso, amém? Então vamos ler comigo Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, e tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achaste mentiroso e tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome e não deixaste esmorecer-se. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja Deus. Até aí, Deus de Israel, maravilhoso, santo, eterno, poderoso. Pedimos ao Senhor a inspiração, a real iluminação, a interpretação desse texto. Que o Senhor ilumine, que o Senhor nos mostre o caminho, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos inspire, que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós entenda, creia, seja edificado, e o nome do Senhor sobre esse lugar somente seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Louvando a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Esse é o tema da mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro bastante misterioso. É um livro que impõe medo em muitas pessoas, terror. Tem pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, porque esse livro ele fala das últimas revelações, sabe? Tudo que você está vendo acontecendo agora na Terra, nesse livro se contém. Toda revelação, todo o controle da humanidade, esse livro fala, esse livro descreve o controle, onde está o controle, quem está controlando a Terra, de onde saem as ordens, para que coisas, catástrofes, terremotos, doenças, pestes, morte, tsunami, todas as coisas que você está vendo aconteça, saia. Esse livro nos mostra claramente de onde? Do trono branco de Deus. Então é um livro maravilhoso, né? É uma beleza de livro, é um livro espetacular, um livro escatológico, né? A palavra Apocalipse, do grego, significa revelação. Como um texto bíblico, veio para alertar sobre algo, revelar algo. E essa é a intenção do livro do Apocalipse mesmo. Tanto alertar, quanto revelar algo para as nossas vidas. Mas, como o significado do Apocalipse representa a revelação, no latim, que é revelation, o ato de mostrar, descobrir. Então é exatamente isso. O livro tanto mostra, quanto nós descobrimos nele tudo o que vai acontecer nos últimos tempos. Apocalipse é a revelação das coisas que hão de acontecer, como diz o próprio texto aqui no versículo 18 do capítulo 1. Por isso, o livro é escatológico, porque escatologia é a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. A doutrina que trata do destino final do homem, do mundo, pode se apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico, que é o que nós vemos aqui. Antes de Jesus manifestar o seu juízo ao mundo, ele manifestou a sua igreja. Por isso, Jesus mostrou seu julgamento às 7 igrejas, antes de demonstrar ao mundo. Se você observar, todas as cartas têm basicamente a mesma estrutura: a apresentação,
apreciação, reprovação e promessas. Você vai ver isso nas 4 cartas, ou nas 7 cartas, quer dizer, enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. Elas têm basicamente a mesma estrutura. A representação, a apresentação, Jesus se apresenta, a apreciação, a reprovação e promessas. 2 igrejas só receberam elogios: Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas receberam elogios e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma igreja só recebeu crítica: Laodiceia. Uma mensagem do noivo à sua noiva. É o que nós vamos ver aqui. Uma mensagem do noivo que ama, que cuida, que se preocupa, a sua noiva. Irmãos, Éfeso era a maior e mais rica e importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada a Feira das Vaidades do Mundo. Essa cidade ao qual se localizava a igreja em que Cristo, através de João, escreve uma carta, era a cidade mais rica e mais importante da Ásia Menor. Como disse, era considerada a Feira das Vaidades do mundo. A cidade tinha uma população estimada em mais de 200 mil pessoas. Em Éfeso ficava o mais importante ponto da Ásia Menor para todos os que desejavam viajar para um lugar da Ásia. Éfeso era a entrada obrigatória. Mais tarde, quando muitos mártires foram capturados da Ásia, levados a Roma para serem lançados aos leões, Inácio rebatizou Éfeso como a porta dos mártires. Era também o centro do culto a Diana, a deusa Diana. Éfeso também era a cidade que centralizava o culto à deusa Diana, que é chamada a deusa da caça e a deusa da lua, cujo templo jônico, ou seja, de uma arquitetura brilhante, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse tempo, havia centenas de sacerdotisas que funcionavam como prostitutas sagradas. Tudo isso fazia de Éfeso uma cidade sobremodo imoral. Na cidade de Éfeso também imperava o misticismo. Lá também era a cidade do misticismo, da idolatria, da imoralidade e da perseguição. Naquela cidade, como hoje, o diabo usou algumas táticas: perseguição, sedução, oposição e ecumenismo. O ecumenismo. Paulo visitou Éfeso, como estava dizendo. Começou. O ecumenismo é um esforço feito pelas religiões cristãs em busca de uma unidade entre elas. Num sentido mais amplo, elas buscam também a união com outras religiões não cristãs. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária, por volta do ano 53. Em sua terceira viagem, permaneceu em Éfeso por 3 anos. Houve alguns sinais de avivamento na cidade de Éfeso. As pessoas ouviram o evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos. O evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. É de se impressionar isso, não é? Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus, no início da carta, pelo profundo amor que havia na igreja, que é uma das coisas que vai ser denunciada aqui por Jesus, né? Como nós bem sabemos, vejam, Paulo agradeceu a Deus pelo profundo amor que tinha aquela igreja. Por incrível que pareça, é exatamente isso. O amor que foi elogiado pelo grande apóstolo Paulo, que mais na frente o diabo vai com estratégias, seduções, artimanhas, seduzir a igreja a esfriar nesse amor que foi elogiado pelo apóstolo Paulo. Veja, não foi de se admirar que foi exatamente o que foi elogiado
por Paulo que acabou na igreja. Porque era a marca da igreja, era o amor, sim, a ortodoxia. Mas o mais importante lá era o amor. Porque Paulo mesmo disse que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Então, o que tinha de mais importante lá em Éfeso era o amor da igreja. Ela era admirada, a beleza dessa igreja girava em torno do amor que ela possuía pelo Senhor Jesus Cristo, né? Pelas pessoas e primeiramente pelo seu mestre, pelo seu noivo. O amor da noiva pelo seu noivo. Então Paulo elogia esse amor. Então significa que no começo essa igreja era uma igreja amorosa, era uma igreja fervorosa de amor, né? Porque Paulo elogia exatamente isso na carta aos Efésios. Ele agradece a Deus pelo amor que havia lá na igreja de Efésios. Timóteo também foi enviado para ser pastor da igreja. Mais tarde o apóstolo João pastoreou aquela igreja. Agora, depois de 40 anos pastoreada por Paulo, que também é apóstolo do amor, não é conhecido como apóstolo do amor é João, mas ele também é porque citou muito o amor, inclusive um dos textos mais conhecidos, né? 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Paulo pastoreou essa igreja, João pastoreou essa igreja, Timóteo e João, por final, pastoreou essa igreja. Depois de 40 anos, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes dessa igreja. A primeira geração passou-se 40 anos de pastoreio por Paulo, Timóteo, João. Jesus agora, depois de passar-se 40 anos, ele envia uma carta a essa igreja, a segunda geração de crente, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina. É bom isso. Passou-se 40 anos, mas é fato. Faz sentido, porque essa igreja permaneceu fiel na doutrina. Simples. Só é você lembrar por quem ela foi pastoreada. Simplesmente por o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Pelo apóstolo do amor, o homem achegado a Jesus, João. E por Timóteo, discípulo de Paulo. Então, essa igreja passou-se 40 anos, ela permaneceu fiel nas doutrinas, mas já havia se esfriado o seu amor. Já havia se esfriado o seu amor. 40 anos se passaram. Jesus envia uma carta lá, à igreja de Éfeso, elogiando a igreja, elogiando a doutrina, elogiando a perseverança, elogiando a ortodoxia. Tudo isso Jesus elogia. Mas a passar-se 40 anos, permaneceu a ortodoxia, mas acabou o amor. O amor lá na igreja de Éfeso havia acabado. O mesmo amor, pastor, que outrora o próprio Paulo louvou a Deus por ele. Ele acabou na igreja. O mesmo amor que essa igreja outrora foi elogiada pelo grande apóstolo Paulo. Permaneceu a doutrina, a Bíblia, a ortodoxia, o zelo pela palavra, mas acabou o amor. Então Jesus, ele envia uma carta lá, durante o reinado de Domiciano, de 91 a 96, foi que João foi desterrado a Pátimos, foi posto em liberdade e levado para Éfeso. Ali morreu, durante o reinado de Trajano. A tradição relata que quando João, já muito idoso, demasiado fraco para caminhar, era levado à igreja de Éfeso, e lá admoestava os membros, dizendo-lhe: filhinhos, amemos uns aos outros. Lê comigo o versículo 1, capítulo 1, versículo 18. De Apocalipse, capítulo 1, verso 18, está escrito assim: aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo, e pelo século do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer. Depois dessas coisas, quanto ao mistério das
estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que Jesus começa explicando o que significa o começo do texto. O versículo de número 19 explica o que significa o começo do texto. Jesus envia a sua mensagem ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem é esse anjo da igreja? Quem é esse anjo? Alguns intérpretes pensam que são seres celestiais enviados como mensageiros de Deus. Outros creem que sejam anjos guardiões em para cada congregação. A interpretação mais consistente bíblica, historicamente, entretanto, é que o anjo aqui deve ser entendido como pastor da igreja. Jesus envia uma carta para o pastor. O anjo aqui é mais sensato nós entender como o pastor da igreja, o anjo da igreja, o pastor da igreja em Éfeso. Escreve estas coisas. Jesus apresenta-se como aquele que está presente em ação no meio da sua igreja. Ele não apenas está no meio dos candeeiros, mas também anda no meio dos candeeiros. A presença manifesta de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade em nossa teologia. Veja, leia comigo, vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva-as na mão direita, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, está vendo? Ele não só domina, decreta, como ele anda no meio da igreja, que entendemos aqui anteriormente, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, ele está dizendo que ele anda no meio da sua igreja. Que bom saber. Isso é uma revelação para nós maravilhosa, não é? Não é da igreja que está se falando aqui? Então a Bíblia está dizendo que ele anda, né? Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, aquele que sonda, aquele que visita a sua amada igreja. Irmãos, nos dias de hoje, a presença de Cristo vivo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Em nossa teologia, perdemos o impacto da presença real de Cristo entre nós. Você sabia que está acontecendo isso, talvez até com você que está aqui? A igreja brasileira, a igreja no mundo, parece realmente isso. Você sente isso. Quem tem discernimento, sente isso. Parece que perdemos o impacto. Veja, lemos aqui, você leu aí, você tem a Bíblia aí, que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, ele está no meio da igreja, não é? Não é isso que ele está declarando para nós aqui? Que ele está conosco, que ele anda, que ele sonda, que ele visita a igreja, não é? Mas isso, para nós, parece que nós perdemos o impacto disso, porque não é qualquer um que está dizendo que anda no meio da igreja, não é um deputado ou um presidente. Quem está dizendo que anda no meio da igreja é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que teve morte e ressuscitou, aquele que tem os olhos como chama de fogo. É ele que anda no meio da igreja e conhece a sua igreja. Mas parece que nós, em nossa teologia, perdemos o impacto da presença real de Cristo entre nós. Temos a ideia de Cristo no céu, no trono, reinando à destra de Deus. Essa é a ideia que temos, que Cristo está no céu, reinando à destra do Pai. Mas não temos a visão clara de que Ele está no meio da congregação. Não temos. Temos a ideia de um Deus vivo que está ao lado do Pai, reinando soberanamente, mas não temos a visão clara de que Ele não só está reinando soberanamente do lado do Pai, como também está no meio da congregação. Perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, em nossas reuniões, em nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivenciamos a sua imanência,
ou seja, a sua real existência em nosso meio. Perdemos isso de vista. Parece que não cremos mais. Quando você vem para a igreja, parece que você esquece que aquele que anda no meio dos 7 candeeiros vai estar lá, esperando, pronto, o seu louvor. Perdemos essa visão, irmãos, é a realidade. Não saímos de casa já impactados. Não saímos de casa já com um coração fervoroso, entendendo que quando chegarmos na igreja, o dono dela estará lá. Que quando entrarmos para dobrarmos os nossos joelhos, devemos total reverência àquele que anda sobre os 7 candeeiros, aquele que passeia, aquele que visita, aquele que é presente, real, no meio da sua igreja. Perdemos a convicção disso em nossas reuniões, perdemos em nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivenciamos a sua imanência, não vivenciamos a existência dele em nosso meio, não vivenciamos. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. Vejam, o noivo não só está presente, ele está também segurando a sua igreja nas suas onipotentes mãos. O noivo está também sondando a sua igreja. Ele conhece, ele nos sonda, ele conhece os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, repreendê-la, chamá-la ao arrependimento. O noivo, ele elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Leia comigo, Apocalipse capítulo 1 ou 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. Os achastes mentirosos. Diante disso, isso é muito bom, declaração boa, acabamos de ler aqui agora. Até aqui entendemos que ele envia uma carta ao pastor, que se preocupa com a igreja, que anda no meio da igreja, que perdemos a ideia do que quando iremos à casa do Senhor, o rei, aquele que vai e anda diante dos 7 candeeiros, estará lá. Parece que nós, quando saímos de casa, vamos duvidosos. Por isso que muitas vezes chegamos na igreja de qualquer jeito, sabe? Entramos, oremos vezes, oremos não, porque perdemos, irmão, é fato isso, é fato. Não é só aqui ou em vários outros lugares. Porque quando você tem ideia que quando você vai lá, aquele que anda sobre os 7 candeeiros estará lá, você já entra batendo continência, você já entra reverenciando. Onde tem 2, 3 reunidos em meu nome, eu estou lá também. Eu já entro prostrando, orando, pedindo graça. Fala, eu sei que o Senhor está aqui. Perdemos essas virtudes, perdemos. Mas o noivo, ele envia uma carta, e inicialmente ele elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Tem virtudes na igreja de Éfeso, e Jesus nota isso, e Jesus fala, e Jesus elogia. Jesus não foi lá só para repreender. De início ele fala das virtudes da igreja, das qualidades da igreja, e ele diz, Jesus destaca 3 virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas, certo? Jesus destaca 3 virtudes da igreja de Éfeso que são dignas de serem imitadas. Em primeiro lugar, era uma igreja fiel na doutrina. Amém, não é? Que bom. Louvado seja Deus por isso. Éfeso não tinha heresia lá. Você não ia chegar em Éfeso e encontrar alguém girando, profetizando, barganhando, caindo. Não, você não ia encontrar lá não. Lá tinha homem de doutrina, lá tinha homem de palavra, lá tinha homem ligado na ortodoxia. Você não ia encontrar heresia lá não. Era uma igreja de doutrina, sabe? Era uma igreja de pulso na palavra, era uma igreja que zelava pelas escrituras. Éfeso era, e Jesus nota isso, e Jesus elogia isso. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vamos ver?
igreja de Éfeso? Doutrina. Lá tinha doutrina, que é o que está faltando em muitas igrejas, não é? Eu não vou falar não, porque não vai acabar o tempo. Mesmo cercado, veja bem, Éfeso tinha doutrina, como você está vendo aqui. Mesmo cercado por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra, contra as ondas e novidades que surgiram. Oh, que coisa essas novidades que surgem, não é? Ela permaneceu firme. Lá em Éfeso não tinha esse negócio não, surgia uma onda nova, cai para cá para dentro da igreja, bota para cá porque o povo vai gostar. Se é onda nova, o povo está gostando aí, o mundo está, então traz para cá para que eles venham gostar aqui dentro. Não, em Éfeso não tinha essa onda lá. Surgiu ondas novas, mas Éfeso dizia, não, nós preferimos ficar com a doutrina velha. Essa doutrina aqui velha é a que dá vida, é a que cura, é a que salva e a que regenera. Então ela vai permanecer em nossos pulsos. E essa nova? Não, essa nova deixa para vocês. Nós não precisamos de doutrina nova, porque nós estamos bem lembrados que nosso apóstolo disse que se outro evangelho surgir, ainda que um anjo do céu venha com outro evangelho que não seja o que foi ensinado, seja amaldiçoado. Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Então nós não precisamos de outra doutrina não, fica com ela aí. Era uma igreja bíblica, irmãos, era uma igreja doutrinária, era uma igreja santa nesse sentido, hein? E nós precisamos admirar, precisamos ser também, precisamos se esforçar. E não só isso, mas também mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, a ondas de novidades surgiram lá. Jesus havia alertado sobre o perigo dos lobos, está lembrado? Vestidos de pele de ovelha, em Mateus capítulo 7, versículo 15. Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa mesma igreja de Éfeso. Paulo tinha avisado aos presbíteros dessa mesma igreja de Éfeso sobre os lobos que penetrariam, acho que você já leu essa passagem, que penetraria no rebanho, sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando coisas pervertidas para arrastar atrás deles os discípulos. Você vai ver isso escrito em Atos capítulo 20, 29 e 30. Paulo já tinha avisado, Jesus tinha avisado, Paulo já tinha avisado, olha, vai chegar um tempo aí, na igreja de Éfeso, por aquilo que pareça, não é? Vai chegar um tempo aí que vai chegar alguns caras aí com doutrina nova, expulsa. Vai chegar alguns homens aí, mestres, querem dizer que é de Deus, vão se levantar entre o rebanho. Mas isso é para arrastar o rebanho atrás deles, os discípulos. Agora, presta atenção, os lobos que Paulo tinha falado que penetraria no meio do rebanho, tinha chegado, se cumpriu. Os lobos chegou, Paulo profetizou e aconteceu. Chegou-se os lobos da igreja. Eles chegaram, se infiltraram devagarzinho, vestidos de crente, nós cremos no mesmo Cristo, na mesma doutrina. Daqui a pouco começaram a mostrar as unhas. O apóstolo João também falou da necessidade de provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas surgindo aí fora, para ver se eles vinham de Deus. João também, veja, dois apóstolos que muito falou sobre isso, sobre provar os espíritos, sobre homens que penetrariam para tirar o rebanho do foco. Você vai ver isso em 1 de João 4 primeiro. Agora a igreja de Éfeso está enfrentando os falsos apóstolos, está aqui, está agora em ação, está na batalha, o diabo está lá, com aqueles falsos homens como ele se encontra hoje, sabe? Dentro das igrejas, penetrado, com homens lá, mensageiros dele, distorcendo o evangelho, trazendo o evangelho anátema a público, enganando as pessoas. Estava lá, a igreja estava enfrentando os falsos apóstolos, que ensinavam heresias perniciosas. A igreja de Éfeso tinha algo que nós, a igreja do Deus vivo, precisa ter: discernimento espiritual. Os homens tinham lá. Tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral. A igreja separou-se das falsas doutrinas, das falsas obras. Não aceitou de forma nenhuma heresia dentro da igreja. Está vendo que isso é um ponto importantíssimo? Jesus zela por sua palavra. Está vendo que Jesus zela por uma igreja bíblica ortodoxa, onde se preocupa, onde zela por profecias bíblicas santas, direcionada, enraizada na palavra. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Veja, os nicolaítas, destruidores,
do povo pregava uma nova versão do cristianismo lá. Olha o que estava acontecendo, veja bem, viu? Não foi fácil não, os homens aqui, a igreja, permanecer fiel na doutrina, irmão. Tentada ela foi a desistir. Era tão bom, né, que as igrejas de hoje tivessem essa visão espiritual, esse discernimento para discernir os falsos mestres, jogar eles de cima do púlpito para fora, expulsar eles de lá, né? Era tão bom que eles fizessem isso, mas não faz. Eles aplaudem eles, né? Prestou atenção como as pessoas aplaudem os falsos mestres hoje? É mais fácil isso. Veja, os nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo lá. Eles pregavam o evangelho liberal, sem exigências, ou seja, um evangelho sem proibições. Olha bem, eu falei até sobre isso lá no Namarão ontem. Os nicolaítas, destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo, pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Como assim? Eles queriam gozar do melhor da igreja e do melhor do mundo. Entendeu? Era isso que eles estavam ensinando lá. Conhece alguma doutrina aí parecida? Algum evangelho parecido com esse? Que ensina o pecador que ele pode ser crente, ir para a igreja, Deus ama ele, Deus ser com ele, e ao mesmo tempo ser do mundo e nada vai acontecer e está tudo bem, e ele pode fazer essa união entre treva e luz. Conhece alguma doutrina assim aí? Conhecer não precisa falar não. Era isso que estava acontecendo lá, os nicolaítas. Está vendo que não é novo que está acontecendo hoje? Está vendo? Já passaram por isso. Homens que inventaram uma nova versão do evangelho. Conhece alguém que está inventando uma nova versão do evangelho? Inventou um evangelho novo aí, que diz que é de Deus e arrasta multidão de pessoas. Você conhece? Então tinha acontecido isso lá. Os nicolaítas eram essa raça de malfeitores que pregavam um evangelho liberal, o evangelho do pode tudo, o evangelho que não precisa negar nada, pode tudo, não precisa negar nada, um evangelho sem proibições, e um evangelho que você pode gozar da igreja, e você pode gozar do melhor do mundo também. Eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos, eles incentivavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabaram estimulando a imoralidade dentro das congregações. Olha para aí, que grupo perverso, não eram os nicolaítas? Rapaz, que povo esse, né? Os homens inventou uma versão do evangelho sem proibição, sem exigências. Dizia que você pode gozar de Deus, da igreja, e ao mesmo tempo gozar do mundo, que isso é falso, é mentira, não é verdadeiro. Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. É mentira, não é verdade, não é? Nós sabemos que não é verdade isso. Isso é uma mentira deles também que pregam. Jesus sempre foi claro nisso. Quem quiser me seguir, negue a própria vontade e me siga. Pegue a cruz, que não é nada fácil, representa dor, sofrimento, renúncia, esforço, sangue, mas também representa a salvação no final. Pegue ela e me siga. Ele já pregava que é um evangelho sem cruz, um evangelho de tudo de bom, você pode fazer o que quiser, e até chegar ao ponto de dizer que ensinar que o sexo fora do casamento não era pecado. Eles pregavam isso, estimulava a imoralidade no meio do povo. Agora veja, a igreja de Éfeso não tolerou a heresia, ao contrário, odiou as obras dos nicolaítas. Isso é aplausível, irmãos. Nós precisamos tirar o chapéu para a igreja de Éfeso. Odiou. A igreja de Éfeso não só disse vai embora, como ela disse: vocês são do diabo, aqui vocês não entram, essa doutrina aqui não entra, porque aqui representa e permanece a doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa doutrina aqui não entra, já tem doutrina aqui, nós já fomos ensinados, nós já fomos direcionados, e não vai ser por vocês, vão embora. Odiou, eles odiaram a doutrina dos nicolaítas. E não é bom isso, não é? Agora,
Você concorda comigo? A igreja evangélica brasileira precisa aprender nesse particular com a igreja de Éfeso. As pessoas hoje, escute bem, você concorda comigo? Pode dar um amém. As pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. Elas querem pensar, querem sentir, mas não querem a doutrina. Querem as novidades e as revelações e os sonhos e as visões, mas não querem estudar a palavra. Querem escutar testemunhos eletrizantes. Elas não querem o evangelho da cruz. Buscam o evangelho dos milagres e não querem Deus. Não querem Deus, mas querem as bênçãos. Aleluia. É isso que está acontecendo mesmo? Glória a Deus. É isso que elas querem. Testemunho eletrizante. Eu fui no céu, eu vi Deus, Jesus. Fui no inferno, vi o capeta. Aí pronto, a igreja enche. Testemunhos como esse as pessoas querem. Eu falei com um anjo, eu vi um anjo na minha frente, e aí por aí vai. Mas não quero o evangelho da cruz. O evangelho da cruz é renúncia, né, irmão? Eles não querem. Querem os milagres, mas não querem Deus do milagre. Estamos vivendo a época da paganização da igreja. A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. As pessoas hoje parecem ter pavor da teologia ortodoxa. Elas não querem. Chegou num lugar que o pastor não pulou, não fez graça, não disse que está vendo anjo, mas pregou a Bíblia, nunca mais elas vão lá. Não querem. Não querem. Foram confrontadas. Ah, não gostei não. Aquele pastor lá falou a minha vida, disse que eu tinha que deixar meu pecado, eu gostando dele. O pastor disse que eu tinha que renunciar. Olha, só eu gostando das minhas coisas. Aí vai para outra igreja, chega lá o apóstolo, o bispo abençoa. Vem, Jesus é na sua vida, a casa vai sair, a chave vai sair. É lá o lugar dela. Eu achei uma igreja que é bênção. Vamos, leva umas pessoas para a maldição. Aleluia. Estamos vendo isso ou não estamos? Não. O que é que você acha, irmão, que essas igrejas estão cheias? É porque pessoas que vai para uma igreja, na verdade, não gostam de ouvir, aí vai para uma igreja dessa, o pastor fala tudo que ela desejava ouvir. Que Deus vai abençoar o casamento dela, mesmo ele é adultério. Que Deus vai abençoar a vida dela, que Deus vai abrir porta. Então aquilo satisfaz de tamanho ego dela que ela tem a coragem de chamar outras pessoas. Ela começa a falar bem daquele bispo, e isso vai se espalhando, aí vai outras pessoas lá que não gostam, e isso, por isso está cheia. É fácil demais identificar, irmãos. A mutuação dessas igrejas é fácil. Porque elas começam a falar com o WhatsApp. Olha, tem um bispo, tem um pastor, é uma bênção, você precisa ver. Faz uma oração forte, que sai tudo, o demônio descarrega tudo. Glória a Deus. Então a igreja está passando por isso hoje. Estamos vivendo a época da paganização da igreja. As pessoas têm pavor da teologia ortodoxa. Elas buscam, sabe o que é que elas buscam? A novidade. Elas buscam a novidade. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. Olha para aí, irmão. Entendeu? Hoje nós estamos vivendo um tempo que o que está guiando, determinando o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas o gosto dos consumidores. A igreja prega não a palavra, mas o que dá ibope. O que é que dá ibope aí? Qual é o ritmo do momento aí? O ritmo do momento? Traz para a igreja. Qual é a música do momento aí? Metralhadora? Roda dentro da igreja. Qual é a onda do momento aí? Aqui que dá ibope, porque o que dá ibope chama as pessoas para dentro da igreja. Qual é o ritmo do momento aí? Tudo que dá ibope, elas trazem, elas pregam. Então não é a palavra de Deus mais que está no centro, como era a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus. Jesus chegou lá e disse: poxa, Éfeso, louvado seja Deus, parabéns, muito bem, gostei de ver, a doutrina aí permanece, a ortodoxia aí não falha, homens falsos aí não prevalecem, não tem brecha, tem discernimento, a doutrina pura, sem mácula, sem ruga, permanece no púlpito aí. Tenho gostado de ver isso aí. Será que Cristo tem visto isso em quantas igrejas nesse mundo afora? Muitas poucas. A igreja está oferecendo o que o povo quer ouvir, não é?
A igreja está oferecendo o que o povo quer ouvir, está pregando outro evangelho, um evangelho de descarrego, um evangelho de sal grosso, um evangelho de quebra de maldição. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Esse evangelho que estão se pregando por aí. Aí as pessoas vão lá, liga a televisão, mas Deus vai falar agora, está toda a maldição está sendo quebrada. Oh meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, que não tem discernimento nenhum. A maldição é quebrada quando Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Deixa eu explicar uma coisa. Sabe quando foi que a maldição foi quebrada? Que maldição, pai? A maior maldição que o homem tinha era o pecado. Por quê, pastor? Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado coloca o homem num estado de inimizade contra Deus. Ou seja, o pecado joga o homem no inferno. Então não tem maior maldição que o inferno. Então a maior maldição foi quebrada na cruz, quando o homem disse: está consumado. Aleluia! Glória a Deus! Foi quebrada lá a maior maldição. Quando ele ressuscita, e os que creem nele não tem nenhuma maldição. Realmente a maldição vai ser quebrada se o pastor estiver na televisão, estiver pregando para você assim: olha, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e o sangue dele purificará você de todo pecado. E através da morte dele e da sua confissão, eu garanto, toda maldição na sua casa será quebrada. Louvado seja Deus por essa mensagem. Se ele pregar isso, fica lá assistindo ele. Mas se não for essa, foge, meu filho. Corre, que não é Deus. Aleluia! Ah, o que é que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Você tem visto isso por aí, meu filho? Estão oferecendo o que ao povo? Estão oferecendo ao povo aquilo que eles querem ouvir. Estão pregando outro evangelho. Que evangelho, pastor? O evangelho do sal grosso. Quer ouvir? Já. Tem o evangelho do sal grosso. O evangelho da quebra de maldição. Esse é o evangelho que está sendo oferecido, o evangelho que, meu Deus do céu, não quebra maldição, sal grosso não adianta nada, só fica mesmo gastando sal e o dinheiro. Vai ter que estar comprando muito sal grosso, não é, irmão? Haja sal grosso para essa quebra de maldição, porque não vai acabar. Não vai acabar. Haja dinheiro, viu? Guarde muito dinheiro. Porque, meu filho, sal grosso não pode faltar em sua casa. Não é o evangelho da santificação, da libertação e do arrependimento. Não é esse o evangelho que está sendo pregado. Veja, vocês podem ver, é fato isso. Não é o evangelho da santificação, que traz pureza, arrependimento, discernimento, santificação. Não é esse evangelho. Não é o evangelho da libertação, que Cristo liberta, que Cristo perdoa pecados. Se você se arrepender, tem perdão para você. Não é o evangelho do arrependimento. É o do sal grosso, é o da quebra de maldição. A igreja está perdendo a capacidade de refletir, irmãos. Os crentes contemporâneos não são como os bereanos, nem como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. Estamos vendo uma geração de crentes analfabetos da Bíblia, crentes que, ingênuos espiritualmente, uma preguiça mental doentia no meio dos crentes. É o que nós estamos vendo hoje. Essa é a realidade, irmãos. Glória a Deus. Essa é a realidade. Crentes analfabetos da Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente, uma preguiça mental doentia no meio dos crentes. Engole tudo aquilo que lhes é oferecido. Presta atenção. Eles engolem tudo que lhes é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra. Engole tudo. Crente que já devia ser mestres e ainda estão como crianças, agitadas de um lado para o outro, em sabor de ventos de doutrina, correm atrás da última novidade, são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra de Deus vivo. Glória a Deus. Irmãos, analisamos com preocupação a explosão do crescimento numérico da igreja brasileira. Realmente, se você olhar,
temos que analisar com preocupação, porque é muito crente, irmão. Quando você vai ver a totalidade, você vai no YouTube, você pesquisa quantos milhões de crentes, se eu não me engano é 40 milhões. 50 milhões de crentes nós temos aqui no Brasil. E não tivemos um avivamento ainda nesse Brasil, irmãos. Por aí, entre 50 e 40, né? Porque eles consideram os católicos como cristãos também. Isso, não, exato, eu sei. Precisamos, agora veja bem, analisamos com preocupação, como eu disse, o crescimento desse avanço. Se diz que, meu Deus do céu, está havendo um avivamento. Não está. Precisamos perguntar se é a igreja ou o evangelho que está sendo pregado. O que é que está crescendo? Não é o evangelho genuíno, mas o misticismo híbrido. O que estamos vendo florescer é um cristianismo sincrético, ortodoxo. Outro evangelho, nós estamos vendo crescer o anátema que Paulo disse. Não é o evangelho, não é crentes verdadeiros, convertidos, que amam a Deus, mas crentes carnais e interesseiros, que não querem Deus, mas o que Ele tem para dar. Aleluia, glória a Jesus Cristo. É esse crescimento de crentes que você tem visto. Aleluia, glória a Em Jesus. segundo lugar, passou essa fase. Grava aí, não esquece. Coloca à prova esses homens aí que você está assistindo na televisão, ou que você acha que é homem de Deus. Presta atenção que ele prega, rapaz. Veja se as escrituras, veja se ele prega o arrependimento de Cristo, o evangelho, a renúncia, as boas novas que salva. Em segundo lugar, a igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Vamos ver? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. A igreja de Éfeso era envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, irmãos. Precisamos aprender aqui, né? Ela não era apenas teórica, ela agia. A palavra grega para obra é kopos, que descreve o trabalho que nos faz suar, sabe? Que nos faz suar por Deus. E a igreja de Éfeso tinha isso, suava, trabalhava em nome de Deus. O trabalho duro que nos deixa exausto. A classe de trabalho que demanda de nós toda a reserva de energia e toda a nossa concentração mental. E labor, e trabalho intenso. Então a igreja não era uma igreja teórica. Era uma igreja que trabalhava com labor, com suor, com perseverança. Então, além de a doutrina, era uma igreja que trabalhava para quê? Em favor do reino de Deus. Então tinha mais essas virtudes lá. Não era só uma igreja teórica, que tinha ortodoxia, doutrina, mas não saía das quatro paredes. Não, era uma igreja que trabalhava. John Stott afirma que a igreja era uma colmeia industriosa. Os crentes eram engajados e não meramente espectadores. A congregação se envolvia. Não era apenas um auditório. A igreja não vivia apenas entre muros. Não se deleitava apenas entre si mesma. Não era narcisista. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. A igreja trabalhava. Aleluia. A igreja fidelizava. A igreja agia, saía das quatro paredes, trabalhava com labor, com esforço. É algo que nós precisamos assim, né? Parar para pensar. Enquanto Deus fala conosco aqui, enquanto aprendemos com a igreja de Éfeso, na doutrina, na teoria, que não devemos só ser igreja paredes, não é? Que devemos também trabalhar para que Jesus possa ver essa virtude em nós. Porque tudo que está sendo elogiado aqui é pontos que devemos se inspirar. Quem concorda com amém? Amém. Devemos observar e fazer também para que Deus sim olhe para nós e conduza a nós o mesmo elogio. E um dos elogios também foi o labor trabalhar da igreja de Éfeso. Eles trabalhavam duro. Eles não eram crentes que ficavam entre quatro paredes. Estavam prontos, de aptidão, homens que estavam prontos para a obra.
por Cristo. Outro ponto que nos mostra que Deus gosta de ver na sua amada igreja a atitude, a aptidão, a teoria, não só a teoria e a prática, não só a teoria, mas a prática, quer dizer. Jesus gosta de ver isso na igreja, está vendo? Então, todavia, se ele não vê isso, você já sabe que não vai receber aprovação. Se você vai examinando aí o que Jesus está aprovando, porque aqui Deus já fala, porque se tem algo que Jesus está aprovando que você não faz, você já sabe que ele está desaprovando, porque você não faz. Ele só podia estar aprovando também se você estiver andando na mesma linha aqui, do elogio aqui. Se você não estiver andando na mesma linha, você já sabe que a ideia de Jesus para você é o contrário. Então é uma ideia que nos passa uma motivação para ser uma igreja apetitosa, faminta por almas, faminta por obras. É uma igreja que não parava, tá vendo? Perseguida, os falsos mestres querendo entrar, obras do diabo querendo ludibriar, mas eles estavam lá, lutando contra as heresias. Aqui você não entra, você nem é apóstolo, coisa nenhuma, vai embora. E fazia a obra do Senhor Jesus. Jesus pode dizer o mesmo? Dizer o mesmo? Será que Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Irmãos, temos sido uma igreja operosa. Será que ele pode dizer o mesmo que nós? Você tem sido um ramo frutífero da videira verdadeira? Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? Perguntas que não pode calar, né, irmãos? A partir do momento que Jesus elogia o trabalho de Éfeso, nos vem automático essa pergunta como aplicação às nossas vidas. Será que o mestre ele podia dizer o mesmo de nós? Será que o nosso Senhor Jesus pode dizer o mesmo a respeito disso? Somos uma igreja operosa. Você que está aqui me ouvindo hoje tem sido um ramo frutífero. Você tem sido um ramo frutífero. Você tem dado frutos para o reino de Deus. Você tem sido uma árvore que constantemente Deus vem lá e colhe frutos deliciosos. Uma árvore frutífera que glorifica a Deus. Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo. Pergunte-se a você, meu amado. Pergunte-se isso a você. Amados, agora em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Vocês podem ler comigo? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achaste mentiroso. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu, e não deixastes morrer. Louvado seja Deus. Você lembra que eu disse que tinha três coisas que ia nos ensinar? Já vamos na terceira, não esquecem. A mensagem vai estar gravada. Eu acredito que é necessário que, se possível, você assista a mensagem de novo. Em terceiro lugar, a igreja de Éfeso era perseverante nas tribulações. Irmãos, ser crente em Éfeso não era popular, tá? Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam sendo perseguidos, até mortos, por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorarem a grande Diana dos Efésios. Outros estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estavam prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus Cristo. Eles não esmoreciam, mesmo com tudo isso, mesmo com a dificuldade lá, eles permaneceram fiel. E isso nos traz reflexões também, não nos traz? Quando nós ouvimos aqui da igreja de Efésios, que é, olha, quer um trecho de Apocalipse que fale diretamente com você? Está sendo falado agora. Igreja. As cartas que foi direcionada à igreja. Você é igreja. Então, Jesus está dizendo aqui que eles perseveraram e suportaram provas. Ou seja, não esmoreceram. Suportaram dificuldades na vida. Isso aqui mostra a realidade do cristianismo.
não é o mar de maravilhas que alguns pregam por aí. Que veio para Cristo, acabou os problemas. Vai ser rico, vai ser próspero, o melhor marido vai aparecer, as dívidas, tudo vai acabar, o problema vai acabar, a doença vai sumir. Bom, se Deus quiser, Ele faz a doença sumir. Mas não, muitas vezes isso não acontece, porque a doença às vezes fica para que o nome de Deus nela venha a ser glorificado. Glória a Deus. Então veja aqui, a marca do crente, está vendo? É perseguição, é dificuldade, é luta mesmo. Não tem dificuldade, não tem facilidade para o crente, não. O evangelho é isso, é o marco. Olha aqui os Efésios, tinha doutrina, para você ver uma coisa que chama a sua atenção também. Veja que eles eram homens de Bíblia, de doutrina, que não aceitavam o mal. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que dizem que as provações é por causa do pecado. Você está passando por prova porque você está em pecado. Não, aqui, os homens estavam lá, bíblico, fazendo a obra, pregando o evangelho em toda a Ásia, mas não deixou de passar dificuldade, não deixou de passar tribulação, não deixou de passar situação difícil, perrenha, os crentes estavam lá, alguns sendo mortos, mas a Bíblia diz que Jesus diz o quê? Tens perseverança e suportastes as provas, por causa do meu nome. Então, por causa do nome de Jesus, eles não esmoreceram, não desistiram, não chutaram o balde, não desanimaram, mas permaneceram fiel ao Senhor. Agora, tem uma pergunta que não quer calar. Será que nós permanecemos fiéis quando somos perseguidos, provados e seduzidos? Hoje muitos crentes querem a coroa sem a cruz, querem a riqueza sem trabalho, querem a salvação sem convenção, querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Será que nós permanecemos firmes, inabalável, louvando a Deus com a fé sem esmorecer, quando as provas nos vêm, quando a dificuldade bate em nossa porta, a sua, na minha porta? Qual é a sua atitude inicial? Como é que você age era de início? Com aptidão, com coragem, lembrando que essa é uma das marcas do cristianismo, mas continua a ser fiel, glorificar, louvar o nome daquele que vive hoje eternamente. Essa é uma das perguntas que temos que nos fazer diante disso aqui que estamos vendo. A igreja contemporânea está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo a ser conhecida no céu. A igreja perdeu a capacidade de denunciar o pecado, o esquema de corrupção. Já estão se infiltrando dentro das congregações. Já temos igrejas, empresas, igreja que está se transformando em negócio familiar. O público está se transformando em balcão, o evangelho num produto, e os crentes em consumidores. Pastores com ares de super espirituais já não aceitam ser questionados, estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros, até da verdade, consideram-se ungidos e dizem ouvir a voz direta de Deus, nem precisam mais das escrituras, e o povo lhes segue cegamente para a sua própria destruição. Agora, irmãos, chegou a repreensão na igreja de Éfeso. Até agora só maravilhas, né, irmão? Só positividade, né? Só elogios. Mas agora chegou a hora da repreensão. Versículo 4, você pode ler comigo? É até difícil de acreditar, né, irmãos, que vamos ler agora diante de uma igreja tão elogiada, não é? Poxa, tenho porém contra ti, Jesus agora, já não é mais elogios, contra ti. Então Jesus agora, ele vai exortar a igreja de essa igreja que eu acabei de falar, de ortodoxa, de obras, de perseverança, de suportar dificuldades. Agora, muda. Jesus agora repreende a sua igreja. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não podia, irmãos. Como pode? É difícil nós, até aqui onde eu cheguei, acreditar que essa igreja de ortodoxia, de Bíblia, de obra, de aptidão,
multidão, uma igreja que espalhava o evangelho na Ásia Menor toda, uma igreja que suportou prova, falsas doutrinas, falsos apóstolos, chegaste a esse momento aqui, esfriasse logo no amor. O noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Irmãos, com tudo isso, agora nós precisamos entrar nessa área aqui. Com tudo isso, a ortodoxia da igreja de Éfeso era deficiente. Em um ponto, estava desconectada da prática, da piedade e do exercício do amor. É de se admirar, essa igreja tem sido pastoreada pelo apóstolo do amor, João. Paulo também falou muito sobre o amor. E até elogiou a igreja pelo amor que ela tinha. E é exatamente o que mais foi elogiado, foi o que mais foi afetado e repreendido por Jesus, o amor. Jesus já tinha dito e ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificaria a comunhão dos cristãos. Ele já tinha falado isso. Os convertidos tinham experimentado este amor nos primeiros anos da sua nova existência, da sua igreja, nos primeiros anos de convertido. Mas a luta, irmãos, veja, a igreja aqui de Éfeso, nos primeiros anos, os primeiros convertidos de lá, eles tinham experimentado. Por quê? Porque eles deixaram o amor. Não é que eles não tinham, sabe? Eles tinham tanto que Paulo até elogiou esse amor. Só que eles deixaram esse amor de lado, não podia fazer isso. Será que é nós aqui? Tem ortodoxia, conhece a Bíblia, conhece os mistérios, mas onde está o amor? Cadê o fogo? Cadê a fome? Cadê a sede? Até o momento aqui era só elogios, não era, irmão? Igreja apetitosa, bíblica, operante, de obra. Mas agora, Jesus diz: contudo, tenho um porém contra ti. Você deixou o que nunca devia deixar: o amor, o fogo, o zelo por mim. Ortodoxia, operação, não substitui o amor por Cristo. O amor a Cristo está acima de todas as coisas, irmãos. O amor a Deus tem que estar em primeiro lugar. Jesus observou isso. E aquele que anda nos 7 candeeiros está agora olhando o seu coração aqui e vendo se você é o mesmo do dia que você converteu, se ainda tem aquele fogo, aquele amor, aquela sede por Deus, se ainda tem aquela vontade de querer Deus e de ouvir Deus falar, se ainda tem aquela vontade de buscar a Deus sem cessar, jejuar, ficar com fome por vários tempos, para que Deus se revele. Amor a Deus. Ele está olhando a mim e a você agora. O que é que ele está encontrando, será? Ô, irmãos, será que Jesus está dizendo para nós aqui agora: tem porém contra ti, que deixaste também o primeiro amor? Possa ser, não é? Possa ser que o Espírito Santo está dizendo para nós agora aqui: tem porém contra ti, você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Talvez, irmãos, os anos se passaram lá na igreja e os falsos mestres, o ódio aos falsos mestres, os ensinos heréticos, parece que trouxeram endurecimento, atitudes rudes, de tal ponto que levaram o esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos para o amor a Deus. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia, pelo trabalho, a luta, pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições. Levaram a igreja de Éfeso à aridez. Uma esposa pode ser fiel ao marido sem amá-lo? Não pode, não é? Aqui estamos falando de quem? Do esposo e da esposa.
Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo, irmãos? Não pode. Você entende porque o noivo foi lá e disse: ei, estou sentindo falta do amor. Você é minha noiva. As noites de núpcia acabaram. Uma esposa não pode ser fiel ao seu marido sem amor, sem amá-lo. Com toda a sua devoção, ela pode cumprir os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. Assim era a igreja de Éfeso. Era uma igreja ortodoxa, era bíblica, odiava as heresias, os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos ensinos, repugnava esses ensinos, anátema. Era bom isso. Era uma igreja que evangelizava, pregava, trabalhava para o avanço do reino, mas o amor por Cristo acabou. Acabou a sede, acabou, a igreja não tinha mais sede. Como a noiva não pode ser fiel ao seu noivo sem amá-lo, assim era a igreja de Éfeso. A noiva perdeu o amor pelo noivo. Perdeu o amor. O noivo cobrava noite de núpcia, já não tinha mais. A noiva parou de se importar com o noivo. Talvez não pode ser você hoje aqui, que acabou, perdeu o amor, o labor, o fogo, a entrega, a ousadia. Não tem mais vontade de orar, de jejuar. Não tem mais fogo de ler a Bíblia, encher os olhos de lágrimas e o coração pulsar forte. Acabou aquele labor por Deus. Talvez é você aqui hoje. Tem verdade que a igreja de Éfeso tinha Bíblia, ortodoxia, mas o amor acabou. O amor por Cristo acabou, o fogo acabou, a sede por Deus acabou. Ela não tinha mais vida de oração, ela não tinha mais vida de jejum, ela não tinha mais vida de comunhão com Cristo. A noiva não tinha mais noite de núpcia com seu noivo. Acabou o apego, acabou o fogo, a sede, a paixão por Cristo. Isso tinha acabado lá. Esse é o nosso estado, talvez, não é, irmãos? É o seu estado aqui. Agora você, ou outras pessoas que irão me assistir, talvez esse seja o seu estado também. Acabou o amor, acabou a sede, acabou as núpcias, acabou o fervor, acabou o labor, o anseio, acabou. Deus agora é só um ser que eu tenho que louvar por obrigação, mas não por amor, sabe? Não por entrega, por fogo no coração, por anseio por quem Ele é, por anseio pela beleza da tua santidade. Acabou, e Jesus não suporta isso. Jesus não se importa uma igreja fria, uma igreja morna, que acabou o amor. Ele não fica parado, Ele não aceita você. Se você está sendo encontrado aqui hoje assim, eu quero dizer a você, Cristo não aceita esse seu estado, não é agradável a Ele. Ele reprova e Ele tem contra ti também. Se é você que está aqui, se você está nesse estado, é com você que o Espírito de Deus está dizendo: tenho contra ti, eu venho reprovar. Você deixou por quê o primeiro amor? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ô irmãos, conhecer o suficiente da teologia, ser inteligente, escutar vários pregadores bíblicos, escutar Spurgeon, escutar Paul Washer, escutar João Macato, Leonardo Ravenhill, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, constantemente Pastor Mike, isso não muda nada. Se o amor tiver esfriado, se o amor tiver esfriado, você está ouvindo bons homens até, homens que gostam da Bíblia, mas seu amor por Deus acabou há muito tempo e você não percebeu isso. Lendo a Bíblia aí, você percebeu que
ela tinha discernimento para julgar os apóstolos falsos e achar eles mentirosos, e não tinha discernimento para julgar a si mesmo. É o nosso estado humano, muitas vezes. Já prestou atenção que muitas vezes é muito fácil nós... Eu vou dizer de novo, olhe para cá, preste atenção. Os apóstolos aqui, eles tiveram facilidade para colocar os falsos apóstolos em prova e notar que eles eram falsos. Mas não tiveram facilidade de discernimento para provar eles e perceberem que o amor deles já havia acabado. Assim é nós. Muitas vezes nós temos muita facilidade para olhar outrem, para visualizar outra pessoa, para focar a vida de outra pessoa, e não temos a facilidade e a percepção para olhar nós e perceber que talvez caímos na fé e precisamos levantar. É fato isso, não é? Não muda nada, irmãos. Sem fogo, sem unção, sem chama, sem sede, sem fome, sem busca, irmãos. Não adianta você ouvir esses pregadores, essas palavras que são pregadas, já não entra em seu coração, você não está colocando ela em prática. Continua morno, frio. Foi na igreja de Éfeso que Paulo disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Foi lá que Paulo disse isso. E talvez ele está dizendo para nós aqui essa noite: desperta, ó tu que dormes. Talvez você dormiu. A igreja de Éfeso, irmãos, e talvez eu e você aqui, já não tinha o que tinha o salmista Davi, que dizia: o amor, irmão, a marca do discípulo verdadeiro, o amor a Deus, por Deus, pelas coisas de Deus, o amor ao seu Senhor, o amor ao noivo. Acabou. Irmãos, odiar o erro, o mal, não é o mesmo que amar Cristo. Entende? Nós odiamos o erro, né? O mal, o falso profeta. Nós olhamos, identificamos logo Edir Macedo, Valdemiro, R.R. Soares, Agenor Duque. Nós repugnamos as obras dele, não é? Mas isso não é o mesmo de amar Cristo. Você repugnar Edir Macedo, Valdemiro, isso não quer dizer que você ama Cristo. E era o que estava acontecendo com os efésios. Eles repugnaram, mas não tinha mais amor por Cristo. Precisamos viver esse amor, irmãos. Precisamos despertar como igreja. Eu disse no início que tudo que estava sendo aprovado era um exemplo para nós. E agora o que está sendo reprovado é um alerta para nós perceber, nos examinar se nós estamos nesse mesmo estado. Porque se você está nesse mesmo estado que acabou o fogo, o amor, o labor, pela entrega, pela obra, pela oração, por Deus, mais importantíssimo, pela oração dentro da sua casa, no seu lar. Se isso acabou, irmãos, desperta tu que dormes. Você pode ser uma pessoa que odeia o erro, que odeia a doutrina de Macedo, que odeia a doutrina de Valdemiro Santiago, que odeia outras doutrinas que está entrando na igreja, e todo tipo de heresia, mas isso não significa que você ama Cristo. Você precisa ter conhecimento, sim. Você precisa repugnar as obras infrutíferas das trevas, sim. Mas todo conhecimento tem que andar junto com fogo. A ortodoxia e fogo, paixão e fome. Isso tem que andar junto. Você deve conhecer as escrituras, deve ser um leitor, um teólogo, se possível, andar junto com amor ao Deus das escrituras, ao Deus que não só é um papel, que para muitas pessoas parece que Deus está no papel, letras. Ele é um Deus vivo, e essas palavras aqui têm poder realmente de sarar, de avivar, de levantar mortos. Aleluia. Se lembra de Ezequiel? Ezequiel profetiza e diz a esses ossos secos: ouve a palavra do Senhor. O que eles fizeram?
A palavra do Senhor tem poder, irmãos. Precisamos estar percebido. Precisamos ter fogo e paixão, ortodoxia e fome. Crentes fiéis, irmãos. Crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos, como um poste. Crente que reconhece a Bíblia, mas perderam o encanto por Jesus. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. É isso que Jesus está reprovando aqui, irmãos. É crentes fiéis, não pense que é crentes infiéis, não. Não é afastado, não. É crentes fiéis, mas secos como um poste. Crentes que reconhecem a Bíblia, mas perderam o encanto pelo Senhor da Bíblia. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. Crente que não ama mais o Senhor com a mesma devoção. Crente que trabalha a exaustão, sabe? Mas não contempla o Senhor na beleza da sua santidade. Abandonamos ainda o nosso primeiro amor quando examinamos aos outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava outros, era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesmo. Não temos a mesma perspectiva que teve o salmista Davi em Salmos capítulo 63, versículo 1, que disse: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo almeja como a terra árida e exausta sem água. Glória a Deus. Olha que declaração de Davi, meu irmão. Essa declaração deve ficar em seu coração. Estupenda declaração de Davi. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Quando foi a última vez que você falou isso? Qual foi a última vez que você disse isso, crente? Qual foi a última vez que você disse assim: o meu corpo almeja por Ti, como uma terra árida, exausta, sem água? O meu corpo deseja de Deus, como uma terra seca, vazia, sem água. Aleluias. Grave esse texto em seu coração. Olha se Deus está falando com você. A partir de hoje, levante a cabeça. Tem mais algumas coisas que Jesus vai falar com você essa noite, amém? Tenha só mais um pouco de paciência. Fala o que Davi falou. Ó Deus, Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Se não está tendo, não, busca Ele hoje. Começa a ter sede por Deus. Como a terra árida, exausta, sem água. Agora, depois de Deus repreender que eles deixaram o primeiro amor, agora Jesus oferece uma nova chance à noiva, um recomeço à sua amada igreja. Ao mesmo tempo, Ele está fazendo isso para você também aqui, tá? Preste bem atenção. Você pode ler o versículo 5 comigo, depois dele dizer: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro. Agora Ele oferece uma nova chance para você que está aqui, para a sua igreja, um recomeço à sua amada. Ele diz assim: lembra-te. Olha que lindo isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Não, até aí. Lembra-te, pois, de onde caíste. Só até aí. Não é interessante isso, não é? Depois dele dizer: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Isso é ou não é uma oportunidade? Lembra-te de onde
Onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu? Faz uma análise aí. Jesus vem até nós aqui e agora diz: lembra de onde caíste. Jesus foi enfático à igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Veja, irmão, Jesus nos mostra aqui, quando esfriamos no amor, quando perdemos o fogo, o zelo, a sede e a fome de Deus, caímos. Você identificou isso aí agora, sim ou não? Sim? Lembra de onde caíste. Então significa que a frieza do amor da igreja de Éfeso por Deus foi uma queda. Amém? Amém. Efésios caiu. Foi uma queda. Jesus disse: lembra de onde caíste. Então esfriar no amor, no zelo, no fogo, representa uma queda, e uma queda grave. Está vendo? Não é algo simples. É algo que deve ser tratado, observado com maturidade, sinceridade e aptidão. Veja Jesus dizendo: lembra-te de onde caíste. Éfeso foi uma queda, e uma queda terrível. Quando perdemos o fogo, o zelo, a fome e a sede por Deus, caímos. Isso representa uma queda. E isso é uma queda. Isso é um pecado grave, que não devemos continuar assim, prostrados, nesse gelo da frieza espiritual, nessa empatia, nessa mordidão. Não devemos continuar prostrados. Isso é um pecado grave. Lembra-te, pois, de onde caíste. O que é que Jesus está querendo nos falar? O passado precisa novamente tornar-se presente. É isso? É. Lembra. Lembra quem era você, o fogo, o zelo da primeira comunhão, da convenção. Lembra quando você veio para Deus, a graça, o fogo, a vontade que você tinha, o zelo de orar, de jejuar, de separar cultos no lar, de amanhecer, de madrugadas a madrugadas de joelho, buscando a Deus, de olheiras por perder noite, lendo e labutando a Deus. Lembra, meu filho, que amor, meu irmão, nós vemos muito amor nisso aqui. É impossível não ver amor. Lembra, meu filho, lembra de onde você caiu. Lembra. O passado precisa novamente tornar-se presente, vivo. Basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos nos perguntar onde precisamos retornar, para o ponto do qual nós desviamos. Você entendeu? Precisamos nos perguntar onde precisamos retornar, para o ponto do qual desviamos do amor a Deus. A igreja já não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dita: lembra em que situação caíste, mas de onde caíste. Lembra de onde caíste. Ô irmãos, você se lembra que o filho pródigo começou o seu caminho da restauração quando lembrou-se da casa do pai. Não é lindo isso? Ele começou o caminho da restauração quando lembrou-se da casa do pai, da intimidade, da proximidade, de como era feliz, próximo do seu pai. Foi aí que começou a sua restauração. Quando ele lembrou de onde caiu. Onde foi que ele caiu? Ele caiu lá, na casa do pai. Lá foi a queda. Quando ele lembrou de onde caiu, ele voltou ao primeiro amor. Você possa estar ligado nisso. Ele lembrou de como tinha tudo perto do pai, que representa a comunhão, como não lhe faltava nada: carinho,
abraço, consolo, resposta. Talvez a falta de resposta de Deus é porque o seu amor esfriou e só hoje a ficha veio caindo por essa mensagem. Volta, meu filho, ao primeiro amor. Veja lá o filho pródigo. Quando ele lembrou da casa do pai, é que a restauração começou a acontecer. E quando ele volta para a casa do pai, ele está voltando ao seu primeiro amor. Para nós aqui, para quem está longe de Deus, voltar para a casa do pai é ir a Ele hoje, agora. Ele está de braços abertos. É arrepender-se, ajoelhar-se. Para quem está dentro, ir à casa do pai é voltar o amor por Cristo. O labor, as orações, os jejuns, os anseios, a fome, a sede por Deus, como terra árida sem água. Eu estou acabando. Quando ele lembrou da casa do pai, ele lembrou de onde ele caiu. Ele voltou para lá e foi restaurada a comunhão do filho com o pai, da noiva com o noivo. Só quando ele lembrou, tá? Então por isso que Jesus disse: lembra de onde caíste. É preciso ter uma lembrança, irmãos. É preciso você ter uma lembrança de onde foi a queda, de onde começou, para que você comece a retornar. Amém? Amém. Agora, irmãos, preste atenção numa coisa: arrependimento não é emoção. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão. Entendeu? Arrependimento não é emoção. Arrependimento é uma radical decisão. Atitude. Não precisa existir choro. Precisa. Basta decisão. Não precisa existir choro. Basta decisão. Sabe por quê? O filho pródigo não só lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Arrependimento é decisão. É atitude. Você entende? Ele não só lembrou de lá, mas ele levantou. Decisão. Atitude. Voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é remorso. Entendeu? Lembrança sem arrependimento é remorso. Olha que Deus está falando aqui conosco. Lembra de onde caíste. Aí eu tenho que trazer para você que lembrança sem arrependimento é remorso. Se você lembrar e não tomar uma atitude de aptidão e levantar e uma decisão, voltar-se ao contrário. Se você lembrar o que foi que fez você esfriar, parar de orar, jejuar, de buscar, orar nas madrugadas, ler mais, labutar dentro da sua casa. Se você lembrar e não tomar uma decisão, é remorso. É apenas remorso. Você precisa tomar uma atitude. Hoje. Como disse, lembrança sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Você sabia disso? Porque em Judas foi remorso, em Pedro foi arrependimento. Arrepender-se-á é mudar a mente, mudar a direção e voltar-se para Deus. Amém? Arrepender-se-á é mudar a mente, mudar a direção e voltar-se para Deus. Isso é arrependimento. Reconhecer onde caiu e voltar às primeiras práticas. Louvado seja Deus. O que mais, pastor? É arrependimento. É deixar o pecado. Também é arrependimento, tá? Romper com o que está entristecendo o noivo. Presta
Presta bem atenção. Arrependimento não só é mudar a mente, a direção e voltar para Deus, como também deixar o pecado, romper com o pecado, se afastar dele, afastar-se com o que está entristecendo o noivo, com o que está fazendo o seu coração esfriar, e deixar isso de lado e voltar-se de todo o coração para o seu noivo. Finalmente, Jesus diz: volta às primeiras práticas. Aleluias! Ele não só diz, lembra de onde caíste, como diz, volta. Olha, irmão, que palavra tremenda. Meu Deus, como Deus está falando conosco essa noite. Que lindo é ver Deus falar dessa forma. Ele não só diz assim: olha, você caiu, não caiu? Lembre de onde caiu. Não, ele também diz assim, além de lembrar onde caiu, volte, meu filho, volte às primeiras obras que me agradavam, volte, meu filho, ao fogo, volte, meu filho, ao amor, volte, meu filho, às orações de madrugada, ao jejum, ao anseio, à fome, à sede por mim, volte. Vamos lá, ler comigo? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e volta à prática das primeiras obras. Está vendo, meu amado irmão? Jesus pediu para nós voltar às práticas das primeiras obras. Amém? Quem está falando aqui é Jesus? Amém? Voltar à prática das primeiras obras. Eu vou orar ao Senhor que você não esqueça essa mensagem durante 15 dias. Vai estar disponível lá no canal. Voltar às primeiras obras. Lembre de onde caiu, mas não fique só lembrando. Ah, eu caí ali. Ah, foi ali. Ah, foi mesmo. Foi um vacilo tão grande. Não. Lembre e quando lembrar, haja. Volte a praticar as obras que Deus espera que você volte e que você pratique. Essa é a vontade de Deus. Como disse, finalmente Jesus diz, volta às primeiras práticas, às primeiras obras. Agora preste atenção, ou seja, arrependimento primeiro e depois fruto do arrependimento. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Primeiro Jesus diz, arrepende-te e volta às primeiras obras. Então arrependimento é depois o frutos do arrependimento. Ou seja, mostre que o arrependimento foi verdadeiro com a ação, com a prática, com a obra, com a atitude. Ninguém que se arrepende de um pecado continua praticando ele. Irmãos, Jesus nos chama a voltar-se para Ele. Você que se afastou dele, que está frio, que o amor acabou, que já acabou o fogo, acabou a paixão, acabou o zelo, acabou a sede, acabou a fome por dentro. Jesus nos chama a deleitar-se de novo nele, na palavra dele. É tempo de voltar novamente ao noivo. É tempo de orar, de buscar, de jejuar por ele. Ele está nos chamando aqui essa noite. Agora você pode continuar comigo. Ele diz assim: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tinha que ter isso aqui. Tinha ou não tinha? Tinha que ter isso aqui para que você pudesse perceber que a coisa é séria, meu amado irmão. Tinha que ter isso aqui, sabe por quê? Tinha que ter isso aqui, eu vou acabar já. Sabe por que tinha que ter isso aqui? Para você entender que não é uma opção, é uma obrigação. Jesus está dizendo o que aqui? Se você não lembrar de onde caiu e voltar às primeiras práticas, o que eu vou fazer? Eu vou mover o teu candeeiro. Se você não fazer o quê? Não se arrepender. Irmãos,
uma solene advertência à igreja, caso ela não se arrependa, para você e para mim. Jesus disse: se não venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Candeeiro, vou explicar o que é candeeiro agora. Candeeiro é feito para brilhar, certo? Nós precisamos entender aqui o final, estou acabando. Jesus disse que vem remover o seu candeeiro, se você não voltar às primeiras práticas. Candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilhar, ele é inútil, desnecessário. Vou dizer de novo: candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilhar, ele é inútil e desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. E se ela não ama, não brilha, porque quem não ama está nas trevas e não conhece a luz. Então a questão aqui, irmãos, não é de opção, é de urgência. Escute, a questão aqui é de urgência. Você voltar ao seu primeiro amor, você precisa lembrar de onde você caiu. Hoje, você precisa voltar às primeiras práticas. Você precisa voltar a ter sede por Deus, anseiar por Deus, ter fome de Deus, sede de Deus, orar, jejuar, ler a palavra constantemente, praticar o evangelho. Você precisa, é uma questão de urgência isso. Por quê? Porque senão virei contra ti e moverei o teu candeeiro. Teu candeeiro. Não é opção, tá? Tá vendo que tinha que ter esse final para dar um gostinho a mais? Jesus dizendo: olha, a minha carta está aí. Eu acabei de ler a carta para vocês, igreja aqui do Tamandaré, Igreja de Cristo, suas Escrituras. Paulo, João, enviou a carta à igreja de Efésios. Eu acabei de ler a carta toda de Efésios para você e expliquei. A vontade de Jesus foi exposta para cada um de vocês. Basta cada um perceber onde está falhando e começar a acertar com o seu eterno e poderoso noivo. Vou acabar agora. Ele disse que se você não voltar às primeiras práticas e se arrepender, ele vai mover o teu candeeiro, porque o candeeiro tem que dar luz. Se não dá luz, não serve para nada. Tens contudo em favor que odeia as obras dos Nicolaítas. Já falou sobre isso, quem é os Nicolaítas? Os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor, irmãos? Irmãos, fique de pé. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor aqui no final? É, amém, igreja. Quem mais é o vencedor aqui? Ah, o vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que não vai se arrepender ou aquele que vai lembrar de onde caiu e voltar às primeiras obras? O vencedor é aquele que vai ouvir a voz de Jesus aqui, crer, se arrepender, perceber onde caiu, voltar ao labor, a ânsia, a sede, a fome por Deus. O vencedor é aquele que vai voltar aqui essa noite às primeiras obras, que vai lembrar de onde caiu e vai voltar para a casa do Pai. Para esse vencedor, a Bíblia diz o seguinte: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja Deus por essa mensagem. Glória a Deus.